15, pastores, tem coisas que colhemos que não fomos nós que plantamos. Nem tudo que colhemos nós plantamos. Eu gosto desse texto. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre esse assunto, né? Porque esse texto é fantástico, porque ele é uma resposta para crente julgador, que não aguenta ver um problema que diz, eu estou achando que isso aí é pecado. Tem gente que é do Supremo Tribunal da Fofoca, né? Ele já fica, eu estou achando que isso aí é algum problema. Olhe para mim aqui. Davi chegou e disse, Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. Senhor, o céu está fechado, não chove. Uma nação agrícola. Vários pastores aqui conhecem Israel. Israel eles dependem da agricultura. É algo, e principalmente naquela época, não choveu, acabou. Aí o Senhor chega e diz, teve um problema aí. Ah, Senhor, glória a Deus. E qual foi o problema? Eu errei aonde? Não foi você não. Sim, pai, porque eu estou colhendo? Não, é que o seu antecessor. Olha que coisa. O seu antecessor tocou em quem não era para tocar. Passou alguém antes de você que mexeu com quem não era para mexer. E eu me levantei para resolver a parada. Eu penso que Davi olhou e disse, e Kiko, Senhor, e Kiko? Saul apronta, Saul cria problema, Saul é ignorante. O texto diz, Saul e a sua casa sanguinária. Mas quem é que está pagando? Davi. Um dia eu fui conversar com uma jovem, e a primeira vez que eu fui conversar com uma pessoa que ela não olhava no meu rosto, ela conversou comigo no gabinete virado assim de lado, e eu dizia, vire para frente, não posso. Eu digo, por quê? Porque eu não posso olhar para sua cara. Eu disse, mas você não pode olhar para minha cara? Não vou olhar para sua cara. Eu digo, meu Deus do céu. E aí você tem duas opções, minha filha, se você não quer olhar para minha cara, Deus te abençoe. Um dia que você quiser olhar para minha cara, você vem para conversar. Mas aí quem tem o coração pastoral sabe que aquela pessoa pode ser a última oportunidade dela. Aí você suporta uma provocação dessa e tal. Eu fui conversando. Aí no meio da conversa eu perguntei, por que você não quer olhar para a minha cara? Ela disse, porque você é pastor. Aí eu percebi que o problema não era Edivaldo, o problema era a função. Alguém com esse nome passou pela vida dela. E aí ela disse, não pastor, é porque eu era adolescente e o meu dirigente, o pastor fulano, passou e viu eu em um lugar, em vez de me chamar para conversar, foi falar para o meu pai, para minha mãe, meu pai e minha mãe me deu uma surra, acreditou sem me ouvir, e minha mãe me pegou e me colocou em um colégio de interno, eu tive que ficar lá, e eu tenho raiva, eu tenho um ódio de pastor. Tem gente que não gosta de você, não tem nada a ver com você. É sua função. Está ferido com alguém que passou pelo caminho dele, que tinha a mesma função que você. Tem congregação que não anda, porque teve algum dirigente que passou por lá, e em vez de buscar a palavra de Deus, ficou destilando ódio para o povo. Altar não é lugar de desabafo. Pregação não é oportunidade para ferir pessoas. Altar é lugar de ministrar a palavra de cura. Se você não tem palavra de cura, sente-se. Eu estava ministrando no encontro de pastores da região do semiárido, e eu estava ministrando sobre tem cuidado de ti mesmo. O texto diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, tem gente que cuida da doutrina e esquece de si mesmo, e as suas questões mal resolvidas complicam a doutrina, porque ele vai usar a doutrina para ferir pessoas, porque ele é ferido. Existem coisas que nós colhemos e não plantamos. Isso aqui é interessante, eu preciso observar com mais cuidado. Davi estava colhendo,
mas não foi ele que plantou. Cuidado com o julgamento precipitado, com a síndrome dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tinham essa síndrome. Jó capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que levam a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Que tem gente que é assim, vai visitar você, você está na prova, quando ele sai, você está pior do que quando ele chegou. Sabe, meu irmão, dá um glória aí, irmão. Pelo esse jeito aí, foi pecado de morte. O que tem de gente, por causa de interpretações erradas, fazendo horrores. Mas Davi vai buscar a Deus. Jesus mostra ao responder os seus discípulos. João capítulo 9, versículo de 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, olha, não é a multidão. Quem perguntou foi os discípulos. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Interessante, o cara nasceu cego porque naquele dia ele ia enxergar e o nome do Senhor ia ser glorificado. O cara pagou o preço a vida inteira para glorificar o nome de Deus em um episódio. João capítulo 8, versículo 38. Eu envio vocês a colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. E tem gente que olha isso aqui só no lado bom. Não, tem colheita aqui que é ruim. A pior coisa do mundo é você pegar um departamento que passou alguém e feriu todo mundo. A pior coisa do mundo é você assumir uma igreja que passou alguém que feriu todo mundo. Tem gente que o nome dele é brigador, encrenconildo. Ele cisma com o operador de som, ele cisma com o porteiro, ele cisma com a zeladora. Inclusive vou dar um conselho para os irmãos aqui, que antigamente eu até cometi esse erro. O dia que você chegar na igreja, ver tudo arrumadinho, não saia mexendo não, procure saber quem arrumou. Porque a pessoa que está lá sentada, olha e diz, sangue de Jesus. Ai Deus, eu não aguento. A irmãzinha passou a tarde toda, chega o presbítero tirando as coisas tudo do lugar, e o homem não tem jeito, mexe no arranjo, e a irmãzinha fica lá, me cobre com o teu sangue, me cobre com Jesus, eu vou engarguelar ele, Jesus. Não é melhor você chamar e dizer, querida, a gente vai precisar colocar aqui, ela ajuda. Ela diz, não, vai colocar, então eu vou colocar. Ela arrumou tudo direitinho. É porque tem gente que pensa que as pessoas que trabalham na igreja é empregado deles. Está todo mundo prestando um trabalho voluntário, mas está fazendo com amor. Não quer ser aplaudido, mas pelo menos ser respeitado. A comida é forte, me deram o tema. E eu estou preparando o tema, eu estou no tema. Olhe para mim, irmãos. Não julgue ninguém por estar atravessando uma situação na liderança. Pode estar colhendo o que outros plantou. É por causa de Saul, Davi. É que você assumiu o lugar de Saul, Davi. Triste é aqueles que têm que assumir o lugar de Saul. Porque Saul perdeu a direção. Segundo lugar, não faça nada sem orar. Irmãos, tem gente que é assim. Quando foi que esse texto aqui começou a dar problema? Isso aqui, irmão, começou a dar problema com Josué. Saul tentou resolver um problema de Josué. Olha quanto tempo se passou. O texto diz, Josué, capítulo de número 9, do versículo 14 e 15. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho ao Senhor. O Senhor, Josué fez acordo com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. Olhe para mim. Tem gente que tem cara de anjo, mas não é anjo.